Pessoal, eu penso que vale para o Grêmio o mesmo corte, a mesma visão, a mesma ideia que eu tive para o Internacional. Se você pensar que nós estamos em meio a uma pré-temporada, que são poucas partidas, os jogadores estão sendo colocados ali apenas para ter minutagem, tá tudo certo dentro de uma normalidade, dentro de uma situação perfeitamente esperada de oscilação, não joga tão bem, tem um jogador melhor, outro pior, o técnico tá tentando implantar o jeito de jogar, vendo com o que ele pode contar e tudo tá dentro de algo absolutamente normal. Agora, se tu parar, pensar que tem Grenal no próximo domingo, estreia no Campeonato Brasileiro no próximo meio de semana contra o Fluminense, ou seja, daqui a 7 dias, uma semana, tu tem que estar com o time preparado, aí a coisa é completamente diferente. Porque, obviamente, o Clássico Grenal tem uma outra exigência, ainda mais sendo no estádio Beira-Rio. E uma estreia de Campeonato Brasileiro faz toda a diferença para um time como o Grêmio, que vai ter a Sul-Americana, tá melhor do que o Inter, mas não é a melhor coisa do mundo. O negócio é focar, valorizar também o Campeonato Brasileiro, talvez finalmente a dupla Grenal foque no Brasileirão, porque não tem outras coisas, aquelas coisas que a gente sempre está falando. Mas enfim, eu preciso colocar aqui para vocês. São duas as análises e eu acho que elas podem... Tu pode acender um sinalzinho de ponto de atenção dizendo, cara, precisa melhorar a atuação para compromissos mais complexos e mais difíceis. Isso, na minha visão, está totalmente liberado. Bom, eu preciso dizer que primeiro, para começar assim, para já a falar sobre a vitória 2-0, um gol do Carlos Vinícius, outro do Edenilson, para mim a grande notícia da noite foi ver o Luiz Eduardo, zagueiro, estreando com a camisa gremista. Ele até teve um corte, teve que botar ali uma touquinha ainda da Umbro, né? O Grêmio não trocou para New Balance, é o mesmo representante aqui no Brasil, a mesma empresa que faz, então tá tudo em casa, né? Que faz a representação, tá? Os materiais são completamente diferentes. Mas eu preciso te dizer que é muito bom ver esse zagueiro jogando. Para mim, ele, daquela geração da Copinha passada, é o segundo melhor. Eu coloco o Thiaguinho como primeiro e ele como segundo. Eu fiquei encantado com ele na Copa e não foi só por aquele lance que ele voltou correndo na marcação por ser um zagueiro veloz. Ele sempre foi um cara que a gente ficava assim, poxa vida, por que o Grêmio não dá oportunidade? Tá aí jogando com seus Rodrigo Elis, com Gemerson, o próprio Gustavo Martins, na minha visão, se deixar esse menino Luiz Eduardo jogar, é bem provável que ele ultrapasse o Gustavo Martins na hierarquia de zagueiros do Grêmio. E sim, você vai dizer, tá, mas o Mac, cara, o Mac até hoje foi bem, vou falar sobre ele, mas eu vejo ele eu tenho mais curiosidade, eu tenho mais vontade de vê-lo jogando ao lado do Thiaguinho no time titular do Grêmio, do que necessariamente do Mac. Acho que o Mac ainda tem algumas questões importantes para maturar. Mas enfim, Luiz Eduardo zagueiro, primeira boa notícia. Gabriel Mac, ele até começa um pouco apagado, tá um pouco assim, né, tipo, puxa, será que entra no jogo, mas, cara, na ponta direita, ele pega a bola, que faz o cruzamento para a bola chegar, assim, cara, perfeita para o Carlos Vinícius. Ele é um cruzamento que é, na teoria, um pouquinho mais longo, porque geralmente, uma vez até comentei isso de um vídeo do Renato, eu disse, olha, para a resenha do Renato, obviamente que vale. Era um vídeo que o Renato estava treinando e aí ele começou, os caras estavam errando o cruzamento e o Renato começou a cruzar e ele cruzava sempre, não estava acossado por ninguém, não tinha marcação, não tinha nada, mas o Renato é monstro, obviamente, e o Renato fazia o cruzamento, a bola fazia um arco e chegava no cara lá. Eu falei, bom, se o Renato cruzar isso no jogo, é óbvio que não vai dar certo, porque se tu cruza em arco, dá um tempo gigantesco para o zagueiro se posicionar e tirar o espaço do centroavante. Tu tem que fazer um cruzamento mais rasante. Mesmo assim, o Mac é tão talentoso, e aí vai também o talento, o Mac é tão talentoso, e também um pouquinho da falha do zagueiro do Guarani, né? Que não se posicionou direito porque teve tempo para se posicionar do Carlos Vinícius. Mas ele é tão talentoso que ele consegue colocar no exato lugar onde está o Carlos Vinícius. A bola cai assim, ó, atrás do zagueiro deles. Isso é mérito do menino. E eu preciso colocar aqui, cara, assim, o Mac, ele tem recurso. Ele tem batida na bola. Ele é um cara que joga pela esquerda, ele é um cara que joga pela direita, ele bate bem com a direita, ele bate bem com a esquerda, ele tem recurso técnico, mas, assim, tem a maturar, tem um caminho a percorrer aqui. Por falar nessa situação de estar um pouco apagado, eu achei o William centralizado ainda apagado. Primeiro que jogar 90 minutos para o William, para mim, indica que
o Cristaldo vai ser titular no Clássico Grenal. O Willian tem 37 anos, estava jogando no interior, jogou 90 minutos da partida. Acho que está respondida a história. O Luiz Castro deve começar o Clássico Grenal com o Cristaldo centralizado e não com o Willian, que ainda precisa entender um pouquinho mais essa função, que ele já jogou lá atrás no Chelsea 2014, mais de 10 anos, ele precisa readaptar. O Luiz Castro não vê ele com intensidade pelas pontas, é centralizado, mas assim, tu nota, tem um lance com o Jefinho, que é o Mac até que faz a arrancada, passa pro Willian, e cara, o Willian num toquezinho assim sutil, ele deixa o Jefinho na cara do gol. E aí tu nota que, né, o cara é diferenciado, não adianta, ele pode não estar assim 100% adaptado a este estilo de jogar no meio campo, tá pegando o ritmo de jogo, começo de temporada, jeito de jogar do técnico novo, tá tudo certo, mas o cara quando dá o toque, tem jogador que tu sabe assim, ó, o cara não tá bem, mas ele é bom. Ele é bom jogador. E tem outros que mesmo, tá numa boa fase, mas todo mundo sabe assim, meu, não adianta, o cara não vai decolar. Sobre o Jefinho, ele entra com uma naturalidade, mesmo jogando um pouco mais recuado do que normalmente a gente imaginaria ele. É verdade que o Grêmio já está no segundo tempo, o Jefinho entra na vaga, acho que foi do Dodi, né? O Grêmio tá com um jogador a mais, e aí automaticamente o Castro coloca o Jefinho quase como um segundo homem saindo pela direita para tentar tabelar ali, usar o Mac, o próprio Willian e fazer a bola chegar. Gostei demais do Jefinho, tá? Achei interessante. Esse é um menino que sempre se fala muito bem. Ele teve lesões que o atrapalharam no joelho, inclusive isso o fez querer não renovar com o Grêmio em algum momento, porque diz que as recuperações, ele reclamou da recuperação do Grêmio, mas renovou, tá aí, tá sendo utilizado. Luiz Castro teve a polêmica do Jefinho ou não Jefinho, né? Mas automaticamente, Jefinho ou Jefferson Fornec, deu tudo certo, ele tá com o Jefferson Fornec na camisa, mas o próprio Luiz Castro durante o jogo chamou ele de Jefinho e vai ser Jefinho mesmo, por isso que eu tô usando esse nome. O Castro gosta dele e acho que é um menino para ser observado. Bom, ainda como destaques positivos, o enamorado, bem na ponta esquerda, o Roger, assim, não tão destaque como nas outras partidas na ponta direita, mas vamos lá, não vamos aqui dizer que a carreira do menino, né, pelo amor de Deus, muita calma, é bom jogador, acaba de renovar até 2028, é bom jogador do Grêmio. O Carlos Vinícius faz seu gol, dá uma assistência. Cara, o momento dele é absurdo, assim, é ridículo. O negócio ele tá em outra batida em relação aos demais. Quem teve abaixo, o João Pedro, parece um pouco deslocado na lateral direita. O Marcos Rocha vai ser titular no Grenal, é titular da temporada e tal. Mas o João Pedro, que a gente viu jogar sem ser nesse ano de 24, no 23, era muito melhor que isso. Em 24, aliás, em 25. Em 24 ele foi bem, em 25 ele não foi tão bem. Acho que é isso. Vocês entenderam aí, tá? O ano passado ele não foi tão bom assim, aí teve a lesão, trombose e tal, voltou, agora parece estar completamente desbocado, pode ser começo de temporada, ele tem histórico de ser um jogador que estava acima do peso, enfim, eu confesso que eu gosto dele, tá? Quando o Grêmio contratou, eu até tive péssimas referências, o pessoal dizendo, cara, não é jogador pro Grêmio. Ele mostrou ser jogador pro Grêmio e mostrou ser um bom jogador, mas um tanto quanto, sabe, sem embocadura ali. O Edenilson faz o gol num passe do Carlos Vinícius, mas não foi protagonista. O Carlos Vinícius é protagonista. Se a gente prestar atenção numa coisa do Carlos Vinícius, tem um detalhe que faz para mim toda a diferença da história, que é a seguinte: o Carlos Vinícius, quando ele tá no gol do Edenilson, ele tá atrás do zagueiro, ele toma a frente com o corpanzil e aí ele briga pela bola e, mesmo que um pouco sem querer, é verdade, mas de calcanhar, ajeita ela pro Edenilson bater. Pô, isso é o cara que tá, além de tudo, atento a cada detalhe. Não é só fazer gol, ele tá ajudando o time dele. Então, mais um ponto aqui importante para encerrar essa análise, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.